Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, sexta-feira, 8 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, meu velhinho completa 78 anos de idade. Meu velhinho, Deus te abençoe, parabéns, felicidades, te amo muito e que Ele te conceda muita saúde e que a gente possa celebrar essa data juntos durante muitos anos. Um beijo, Pai. Evangelho de hoje, Lucas 11, versículos do 15 ao 26, que nos relatam o seguinte: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe, comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: Vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos revela aqueles homens que queriam desacreditar a ação de Jesus. E para isso eles levantam uma calúnia. É por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Beelzebu era uma figura extremamente conhecida em Israel como o príncipe dos demônios. Assim como no céu, que tem a hierarquia angelical, no inferno também haveria uma hierarquia e Beelzebu seria o príncipe dos demônios. E aí Jesus utiliza algo que tem todo sentido. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Os romanos governavam assim. O que eles faziam? Mais ou menos o que os Estados Unidos da América faz hoje, através da CIA, da agência de espionagem e tudo mais. Eles se infiltram em alguns países e vão minando os países por dentro. Tática militar do Império Romano. Governa, ou melhor, divide, impera. Os romanos, eles dividiam os povos, por isso que eles conseguiam governá-los. Os Estados Unidos faz hoje a mesma coisa. Ele envia pessoas que causam tumultos sociais e depois eles chegam como os grandes salvadores da pátria. Tudo interesse, não se iludem. Eles defendem a democracia deles, que traga benefício para eles. Quando o Bush invadiu o Iraque, dizendo que era para salvar o Kuwait, ou para derrubar Saddam Hussein, que tinha sido aliado dos americanos, ele o fez por causa dos poços de petróleo. Não porque ele queria levar a democracia para aquele país que vivia uma ditadura,
né? Hoje eles querem derrubar o Nicolás Maduro e olha que eu não, de modo nenhum, não me entendo. O padre é defensor de Nicolás Maduro, de jeito nenhum. Eu sou contra qualquer ditador, inclusive o brasileiro. Mas eles estão de olhos não no pobre povo venezuelano que está passando fome porque está na mão de um ditador. Eles estão preocupados com os poços de petróleo da Venezuela, que a Venezuela é um dos países que mais produz petróleo no mundo. Portanto, gente, não se iludam. Os Estados Unidos só tem e só pensa no interesse deles. Lembremos do discurso, do lema do querido Donald Trump, amigo do nosso maravilhoso presidente da República, Bolsonaro: América em primeiro lugar. Só aí já diz tudo, né? Mas voltemos ao texto. Vamos deixar a política para lá. Portanto, o Império Romano fazia isso. Para governar, ele dividia. Porque, obviamente, um povo dividido, ele não é capaz de ficar unido e enfrentar o inimigo. Se os povos que o Império Romano invadiu estivessem unificados, eles não conseguiriam invadir e governar. Dou um exemplo histórico bíblico. Um pouco antes do Império Romano entrar na Judéia, havia a última dinastia judia, ou judaica, a dinastia dos Asmoneus. Só que o que aconteceu? Os Asmoneus começaram a brigar entre eles para ver quem ficaria no trono. Isso dividiu a população. Tanto que, quando o general romano, que agora não me recordo qual foi, acho que não foi Tito. Acho que Tito foi da década de 70, quando foi a queda da cidade de Jerusalém. Agora não me lembro qual foi. Foi um que se tornou depois imperador romano. Eu esqueci completamente. Chegou às portas da cidade, os próprios judeus abriram as portas da cidade e imploraram para os romanos entrarem. Por quê? O povo estava dividido. E aí os romanos entraram como os grandes salvadores da pátria. Que de salvadores não tinham nada. Eles eram conquistadores. Portanto, Jesus utiliza dessa explicação para dizer, todo reino dividido será destruído, será superado. Ora, Satanás é ardiloso, Satanás não é nenhum imbecil, um burro, Ele sabia muito bem, quem governa no inferno é ele. Se alguém se insurge contra ele, ele elimina o inimigo, ele tem que ficar. Justamente para manter a coesão, porque um reino coeso, unido, é administrável. Um reino dividido, não. E Jesus vai utilizar algo, ele usa duas parábolas, podemos dizer assim, dois ensinamentos contidos bem no final do texto, no último parágrafo, que é o homem que vigia a casa. Só que se chega alguém mais forte do que ele, tira a sua armadura no qual ele colocava a sua confiança. A confiança não estava em Deus, mas em algo material, a armadura. E ele é derrotado, porque a confiança dele não estava em Deus, estava na armadura, no bem material. São aquelas pessoas que, eu confio em Deus, mas se apega muito bem ao princípio material, ao bem material, porque o bem material, o dinheiro, as propriedades, o poder, é que lhe traz segurança. Lembremos que há 13 anos atrás, na crise de 2008, na quebra do Lehman Brothers, banco americano, que fez um efeito cascata nas bolsas e bancos do mundo inteiro, foi um sinal de alerta, Lembremos da Bolsa de 1929, do grande crash. Foi a quebra da Bolsa de Nova York que levou a uma série de problemas históricos. Em que sentido? A ascensão do fascismo, do nazismo, está ligada à quebra da Bolsa de Nova York. Vejam os efeitos negativos do apego aos bens materiais, achando que isso traz segurança e não traz. Eu posso ter dinheiro hoje e amanhã não ter mais. Lembra do Plano Cruzado? Quando o Collor assumiu, que confiscou as poupanças? Quantas pessoas não perderam muito dinheiro naquela época?
Portanto, nós não temos segurança nenhuma com dinheiro. Eu posso ter dinheiro hoje, amanhã pode não ter. Dinheiro é número. Por exemplo, todo mundo que tem dinheiro aonde? No banco. E se o banco quebrar? Portanto, é algo muito relativo. Eu confiar no dinheiro é muito relativo. Hoje eu posso ter, amanhã posso olhar lá minha continha e não ter mais. A confiança no dinheiro. Então eu volto a dizer, a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha foi reflexo da quebra da Bolsa de Nova York, que levou as nações ao empobrecimento. E aí as figuras ditatoriais surgiram. Não estou dizendo que foi o fator determinante, foi uma conjunção de fatores históricos, mas está intimamente ligado, sim, com a decepção com o capitalismo. Ok? Portanto, cuidado. Eu volto a dizer, não estou querendo que entre numa utopia de que dinheiro não é algo necessário. É sim, mas não pode ser o centro da nossa vida. A nossa segurança não pode vir do dinheiro. Ok? E por fim, a questão do espírito, que é expulso e que depois vaga e retorna com outros 7 amigos piores do que ele. São aquelas pessoas que encontram Deus, buscam mudar de vida e depois o que fazem? Não, é muito difícil. Vamos voltar para a vida antiga. Só que aí fica pior. Muito pior. Porque você já conheceu a verdade. E aí você vai regredir 3, 4, 5, 7 passos. Você volta pior do que você estava. Portanto, queridos irmãos, é tomar muito cuidado. Eu sempre prefiro pessoas que têm uma fé de gelatina. A gelatina, ela balança, mas não cai. Do que a pessoa bater no peito e dizer, eu tenho uma fé igual uma rocha. Uma rocha eu boto um dinamite. Então, eu prefiro as fés de gelatina. Vai balançar, mas não cai. Porque o alicerce é Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não confiemos na nossa couraça. Confiemos em Cristo. Porque Ele não nos decepciona. Ele não vai nos faltar. Ao contrário da nossa couraça. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.